Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que criou os céus e a terra, possa vir falar ao nosso coração e alimentar a nossa alma por intermédio da sua palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o médico e historiador Lucas, evangelista também e ajudante de Paulo. Vamos lá? Vamos para nossa breve meditação, para nossa conversa. O texto sagrado começa ali em Lucas 12. Quero ler com vocês a partir do verso 32. Diz assim: Não tenham medo, pequeno rebanho. Eu quero repetir isso. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso ajuntarão tesouros dos céus. E as bolsas no céu não se desgastam, nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro. Nenhum ladrão o roubará e nenhuma traça o destruirá. Onde seu tesouro estiver, ali também está o seu coração. Quero lhe perguntar, meu irmão, antes de começar aqui, porque eu vou me apegar somente à palavra, nem vou contextualizar, vou falar rapidamente do texto, mas eu quero lhe perguntar: aonde está seu coração, meu irmão? Aonde está o seu coração, minha irmã? Creio que essa pergunta será pertinente para aquilo que virá a decorrer na ministração a seguir. O Lucas, ele está relatando justamente um ensino que o Senhor deu sobre bens e materiais, aonde ele declara que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele vem ensinando aos discípulos sobre as preocupações do mundo e sobre tudo aquilo que nós temos justamente vivenciado. Agora, essas palavras finais sobre esse ensino, elas mostram para nós o caminho, irmãos, e eu quero aqui humildemente colocar e trazer para a nossa vida esses versículos em si, os ensinamentos contidos nele, aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Vamos lá? A palavra começa dizendo no versículo 32, não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Irmãos, sabemos, e já é evidenciado isso, creio que alguns irmãos que já estão na caminhada há muito tempo, que nós temos dois inimigos para a fé. Eu tenho muita dúvida sobre qual deles é o pior. Os inimigos da fé, aquilo que combate a fé dentro do nosso coração e como Satanás age para roubar de nós a nossa fé. O primeiro, sem dúvida nenhuma, é a razão. E o segundo é o medo. A razão, a nossa forma de pensar, e esse texto tem incluso todos os dois. A nossa forma de fazer aquilo que nós cremos que devemos fazer justamente para livrar de nosso mal, a nossa arrogância, a nossa opinião em seguir o nosso próprio caminho. E o medo é justamente aquilo que sobrevém sobre nós. Mas olha, irmão Alisson, falando aqui uma opinião pessoal. Eu acredito em um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Eu quero repetir porque eu creio que alguém precisa ouvir isso de todo e que essa palavra penetre no coração. Eu acredito em um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus tem prazer em cuidar. Isso é revelado nas Escrituras. Ao longo das Escrituras, o Senhor é tratado como nosso pastor. Em Salmos 23, versículo 1, o rei Davi e pastor, mesmo sendo pastor, mesmo tendo vivenciado isso no campo, arrancando as ovelhas da boca do lobo, matando os leões e os ursos, ele se declara, fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nas versões originais, no original do hebraico, fala: de nada terei falta. E a verdade é, irmãos, que quem chegou no deserto se deparou com a escassez. Talvez escassez de recursos, talvez escassez de companhias. E é justamente por isso que nós estamos no deserto. É para descobrir que o Senhor é o nosso provedor. Deus só leva para o deserto as pessoas a qual descobrirão essa verdade. E no deserto nós sofreremos a escassez de muitas coisas, irmão. Nós sentiremos na pele isso. Isso é uma verdade. Mas quando nós descobrimos a nossa alegria no Senhor e deixamos ser pastoreados, ou seja, nos colocamos em uma posição receptiva em vez de uma posição ativa, uma posição de descanso, irmão, nós descobrimos que realmente de nada nós teremos falta.
do Senhor nós não teremos falta, e se nós não tivermos falta do Senhor, de nada mais teremos falta, acredite. E a prosperidade, ela não se faz, meu irmão, por ter muito dinheiro, porque tem muita gente que tem muito dinheiro e tem um coração triste, vive em depressão, em ansiedade, vive buscando o ativismo, capitalismo como uma forma de manter uma aparência legal diante de pessoas e agradar pessoas que nem se importam com ela, sabe? Às vezes a gente se cansa de agradar gente estranha, mas o Senhor, Ele conhece o fundo do nosso coração, Ele conhece a verdade do nosso coração, Ele tem prazer em cuidar. Agora, aqui vem a direção, Ele fala, venda os seus bens e dê aos necessitados. Vendam seus bens e dê aos necessitados. Logicamente, irmãos, Ele está dando uma exortação para quem provavelmente tem ganância e avareza no coração. A ganância é justamente a obsessão por si, ter muito mais e além daquilo que tem. E a avareza é o chamado, o espírito mão de vaca, não quer dividir nada que tem. E o Senhor, Ele dá o remédio para nós de acordo com aquilo que é o nosso problema. Olha, nada pode ocupar o lugar de Deus em nosso coração. Eu quero repetir, nada pode ocupar o lugar de Deus em nosso coração. Nós vemos em Marcos 10, versículo 21, eu vou ler para vocês, mas a história começa um pouco antes, em versículos anteriores, contando a história do jovem rico. Aquele jovem, ele se depara com o Senhor Jesus e é o único homem que sai mais triste depois de ter encontrado Jesus. Por quê? Ele fala, bom mestre, me ensina como herdar o reino de Deus. E o Senhor fala, por que me chama de bom? Só o Pai que tem no céu. E ele estava referindo justamente ao nosso corpo, a nossa vestimenta, a nossa carne. Aí ele fala, e ele muda a forma de falar, porque toda vez que nós encontramos com Jesus, nós vamos mudar a forma de falar. Ele fala, mestre, me ensina como eu devo fazer, o que eu devo mais fazer para herdar o reino. E ele fala assim, ele dá uma lista, honra teu pai e tua mãe, não minta, toda a lista de mandamentos, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento. Aí ele fala, tudo isso eu já tenho feito. Aí no versículo 21, o Senhor Jesus fala, Jesus contemplou-o e o amou. Falta só uma coisa, e sempre falta, irmão, uma coisa para nós, sempre vai faltar. Vá vender tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Então venha e siga-me. Porque, irmãos, Jesus identificou o que ocupava o coração daquele homem, era o dinheiro. Naquele caso era o dinheiro. E todos nós temos alguma coisa que, quando chegamos, irmãos, no deserto, tem alguma coisa. Nós chegamos ao deserto porque tem algo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Sempre vai faltar alguma coisa e nós precisamos colocar Deus justamente nisso que nos falta. Olha, Isaías, e jamais, irmão, jamais nós podemos dizer para o Senhor como fazer, e aqui entra a razão. Aquele jovem saiu por quê? Ele não quis vender as coisas dele, e Isaías ele fala bem disso, ele retrata bem disso em Isaías capítulo 64, versículo 8, porque mostra justamente aquilo que o Senhor está trabalhando em nós. Fala assim, apesar de tudo isso, o Senhor é o nosso Pai. É uma das poucas vezes em que o Antigo Testamento coloca o Senhor como Pai. Ele fala, nós somos o barro e o Senhor é o oleiro que faz os vasos. Todos nós somos feitos pela sua mão. E o barro fala justamente da forma, ou seja, do propósito que nós vamos tomar. Cada vaso para um tipo de conteúdo, cada vaso para um propósito específico. Alguns vasos são para plantas, outros são para receber joias, outros são para receber. E é Ele que nos molda, é a mão dele. Então eu estou pregando aqui para pessoas que têm passado por um aperto tremendo, porque têm resistido ao Senhor na sua forma de agir. Ele não vai mudar a sua forma de agir. E olha, acredite, Deus sabe exatamente o que está fazendo. Você precisa crer nisso, meu irmão. O irmão Alisson precisa crer nisso. Nós precisamos crer que Deus sabe exatamente do que precisamos. Nós nunca estaremos desamparados. Agora, entenda, quando o Senhor toca, é na ferida. E é doloroso o processo. Olha, agora tem um propósito específico. Paulo retrata isso justamente em 2 Coríntios,
capítulo 4, versículo 7, quero ler com vocês esse versículo. Paulo teve a clara compreensão da mesma visão de Isaías. Ele diz o seguinte: entretanto, esse tesouro precioso está encerrado num vaso de barro, isto é, no nosso corpo fraco. O nosso corpo é fraco, irmão. É por isso que é chamado vaso de barro. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro provém de Deus e não de nós. Então não se trata de nós, se trata daquilo que Ele vem fazer de nós. E por isso o Senhor Jesus mandava nós buscarmos prioritariamente, ou seja, colocar em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque o reino de Deus ele é interno. Somente internamente para entender o eternamente. Eu quero repetir isso. Somente internamente para entender o eternamente. Agora, prosseguir nessa direção vai trazer alguns esclarecimentos, porque o Senhor Jesus fala: com isso ajuntarão tesouros no céu, e as bolsas no céu não se desgastam e nem se desfazem. O que é as bolsas? As bolsas é o compartilhamento, é o objeto que carrega o tesouro. A nossa bolsa, o nosso corpo, é o que carrega o tesouro. Agora, a bolsa do céu, ele está se referindo justamente ao corpo que haverá de vir. Deus está plantando eternidade em corações aqui. Deus está colocando eternidade em corações aqui. Eu quero repetir: Deus tem plantado eternidade em nós. E essas bolsas, elas não se desgastam. Por quê, irmão? Porque o propósito, ele sempre vai apontar para coisas maiores. Eu quero repetir isso. O propósito, ele sempre vai apontar para coisas maiores. Mas nós somos apegados justamente àquilo que nós temos e queremos fazer da nossa forma. Mas devemos exatamente colocar os olhos no céu, irmão. Colocar os olhos nas coisas dos altos, pensar nas coisas que são do alto, pensar nas promessas de Deus, porque é a palavra implantada em nós que é capaz de purificar o nosso coração e salvar todos nós e todos aqueles que estão do nosso lado. Olha o que o evangelista João retrata sobre as palavras do Mestre Jesus. No capítulo 14, versículo 23, ele diz assim: Jesus respondeu: porque o segredo de buscar o reino é amar o Senhor. Ele fala: quem me ama guardará a minha palavra. E guardar é esconder, irmão, numa bolsa. Esconder o tesouro numa bolsa. Esconder no coração. O Pai também o amará, e nós haveremos de vir e morar nele. Como pode um Deus tão grande e poderoso caber dentro do meu coração? Como nós podemos, se nem cabemos no abraço dele? Tamanho é esse abraço? Como pode nos amar tanto assim? Como? O propósito aponta para coisas maiores. E aqui entra a questão do propósito, da promessa, daquilo que nós estamos fazendo. E manter o pensamento nas coisas do alto. Porque todas as promessas e todos os propósitos, irmãos, passam invariavelmente por relacionamentos. Passam por pessoas. Talvez seja a restauração do seu casamento, talvez seja o filho que volta para casa. E eu quero te falar, essa é só a cereja do bolo, porque nós fomos levados ao deserto, irmão, por nós. E aqui eu coloco aquela questão de uma perseverança burra, irmão. Uma perseverança burra é querer mudar o outro, é querer mudar uma pessoa, alguém que, sabe, não depende de nós, nós só podemos mudar nós mesmos. A perseverança deve ser em nós. Quando nós nos concentramos em Deus e o Rei e a sua justiça, as demais coisas automaticamente são acrescentadas. Olha o que o profeta Zacarias fala no capítulo 9, no versículo 16. Ele fala: o Senhor, o seu Deus, o salvará naquele dia. E naquele dia é o dia em que a promessa se cumpre. Como o pastor que cuida das suas ovelhas, novamente a figura de pastor, de cuidador, eles brilharão em sua terra como as joias cintilantes de uma coroa. Vocês já ouviram a história justamente das pedrinhas na coroa? É justamente esse versículo aqui. As pedrinhas na coroa são tantas quantas as pessoas nós pudermos fazer o bem. Irmão, e fazer o bem, amar uma pessoa, é da forma do Senhor Jesus. É da forma da palavra dele. E não como as pessoas querem. Eu muitas vezes me deparei com isso, irmão. Eu como presbítero do Senhor ordenado na igreja do Senhor Jesus Cristo,
Muitas vezes fui visitar pessoas, muitas vezes fui aconselhar as pessoas e elas contam mentiras repetidas para si mesmas, que uma mentira contada várias vezes ela se torna verdade. Elas querem que nós ajudemos ela da forma dela. É como Isaías fala do vaso na mão do oleiro, sabe? Elas querem fazer da forma delas, e aqui entra a questão da razão novamente. Talvez pelo medo, a razão e o medo elas andam junto. Olha, ontem eu ouvi uma história, eu estava carregando o irmão, a minha última viagem ontem trabalhando. Ele era advogado e também psicólogo. Ele ficou indignado porque ele estava defendendo um caso em que o pai, e ele não entende a origem de tanto mal, em que um pai estuprou os 4 filhos. Detalhe, os 4 filhos são de 5 a 8 anos. A mãe acredita porque os filhos jamais mentiriam. Os filhos declararam de frente ao juiz, e o pai fala que isso é invenção da sogra deles. Você percebe o problema na família? Porque a sogra tem inveja, porque o casamento dele é bem sucedido. Ele contou essa mentira para ele dentro do coração dele. Agora, as crianças jamais mentiriam sobre isso. Na criança, a inocência, agora se perdeu a inocência ali. Foi tocado com sexo, foi tocado com pavor, foi tocado com medo. E ali, quando nós perdemos a nossa inocência, o Senhor, justamente quando Ele vem morar dentro de nós, Ele restaura a nossa inocência. Aconteceu isso comigo, eu fui tocado, fui abusado, quando tinha 10 anos de idade, por um homossexual. Eu já contei essa história em outras vezes. Eu passei por todas as feridas emocionais, irmão. E sabe, a minha caminhada com Deus me deu coragem, justamente fazendo bem para os outros, para vir e fazer o que era certo, porque a fé sem obras ela é morta. Nós não vamos chegar a lugar nenhum sem uma fé sem obras, uma fé só de palavras. E aqui chega justamente aonde é o problema, porque o Senhor Jesus fala: seu tesouro estará seguro, nenhum ladrão roubará e nenhuma traça o destruirá. E a sensação de segurança é justamente de Deus estar perto, ou seja, de fazer o bem aos seus olhos, de fazer o que é reto e justo diante do Senhor. A sensação de segurança é essa, meu irmão, é de que Deus, Ele está perto. Agora, essas simbologias aqui, o ladrão, logicamente, é Satanás. E o que ele quer roubar? Quer roubar de nós a presença de Deus, irmãos, a presença do Espírito Santo. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu quero repetir: Cristo em nós, a esperança da glória. E o que ele usa? Nenhuma traça o destruirá. A traça é a simbologia do pecado. O que é a traça? A traça é aqui, o Senhor Jesus usa justamente do pecado oculto, o pecado escondido, aquilo que nós tentamos esconder com toda a nossa força, com toda a nossa razão. Por quê? Porque nós temos medo. Tem muitas coisas que nós fazemos que nós ficamos envergonhados e não queremos jamais contar para os outros, como isso que eu contei para vocês. Por que vocês acham que eu tenho tanta segurança de falar de tudo aquilo que me aconteceu, irmãos? Por que vocês acham que eu não tenho medo? Porque, sinceramente, avalie cada um a si mesmo. Eu não estou aqui, logicamente, para pesar a mente de ninguém. Eu só estou numa fase, num estágio diferente do processo, irmão. Não me considero melhor, não me considero pior, mas eu entendo o coração de vocês, acredite quando eu entendo, e sei o que é essa guerra do espírito e da carne, sabe, quando elas atingem patamares extremos. O Espírito Santo entristece, que a nossa alma fica profundamente triste. Nós pensamos que estamos deprimidos. A depressão quer assolar o nosso coração, a ansiedade, ela nos massacra às 3 horas da manhã com pensamentos importunos. E olha, a sensação de segurança, irmão, só vem quando Deus está perto, mas o Satanás, ele quer roubar essa presença justamente para ele invadir, e ele usa a traça. A traça, ela é um fungo que fica dentro do guarda-roupa e ele corrói a roupa, mas o detalhe é que ele fica escondido ali dentro, nos cantos escuros, e ele só pode ser eliminado quando ele é revelado. Deus está falando com alguém aqui daquilo que se deve fazer. Deus está trazendo aos corações revelação por meio do Espírito Santo, tenho plena convicção. Olha, vamos ler uma história do rei Davi, 2 Samuel capítulo 11. Quero ler com vocês apenas 2 versículos para ilustrar isso que eu estou querendo dizer. Versículo 26 e 27, 2 Samuel 11, 26 e 27, a palavra diz: Batseba chorou quando soube que seu marido Urias havia morrido. Quando passou o período de luto, Davi mandou buscar Batseba para viver no palácio real e tornou uma de suas esposas. Ela teve um filho dele.
mas o procedimento de Davi desagradou a Deus. Eu quero repetir isso. O procedimento de Davi desagradou a Deus. Eu imagino que o rei Davi passou por momentos de aflições tremendas, porque por muitas vezes eu fiz isso, irmão. A gente tenta maquiar o nosso pecado. Ele se relacionou com a mulher de outro homem. Ele desejou ela justamente quando ele deixou de ir para a guerra. E quando, naquele momento, ela se entregou, logicamente, talvez por medo do rei. Davi tentou de tudo quanto é jeito, pela sua própria moda, maquiar o pecado. Primeiro, ele chamou Urias, e incentivando ela a se deitar com a sua esposa, porque ele já sabia que ela estava grávida naquele momento. E o que aconteceu? Ele, como um bom soldado, se negou ao pecado. Não, como eu posso me deitar, e está relatado na palavra, como eu posso me deitar e ter prazer com a minha esposa, sendo que os meus companheiros de guerra estão morrendo na frente de batalha. Não se deitou ali mesmo no palácio perto. Davi, desesperado, arquitetou um plano demoníaco e maquiavélico para matar ele. Aqui mostra Batseba triste, chorando, justamente no que eu li, porque Urias morreu. Aparentemente o plano dele foi bem sucedido por um simples detalhe, mas o procedimento de Davi desagradou a Deus. O filho deles vão morrer lá no futuro, e isso trouxe consequências horríveis para Davi, porque nós devemos confiar que Deus é o Deus que vê o presente, o passado e o futuro. Nós devemos crer nisso, irmãos. Nós devemos crer justamente nisso. Olha, e ele mesmo escreve o Salmo 101, e eu quero ler para vocês, depois de passar por todo o processo. Em Salmo 101, no versículo 3, diz o seguinte, palavras do rei Davi: não quero ter interesse por coisas más, odeio os atos dos que se afastam da lei, e não me juntarei a eles. Muitas pessoas, irmãos, podem se perguntar, será que tudo que eu faço agrada a Deus? Por exemplo, tudo tem a ver, irmão, com aquilo que nós alimentamos. Por quê? O coração fala dos pensamentos e os sentimentos. E era isso justamente que era referido ao coração na cultura judaica anteriormente. Não só aos sentimentos, mas aos sentimentos e aos pensamentos. Hoje nós temos um acesso vasto a várias informações nas redes sociais e na internet. E os logaritmos dos aplicativos, eles trazem para nós justamente aquilo que é de nosso interesse. Então, se Deus olhasse para o logaritmo dos aplicativos que você tem nas suas redes sociais, ele se agradaria daquilo que você tem visto, quando ninguém pode te ver? Sabe, o que você tem consumido no Instagram? Eu tenho falado bastante disso. O que você tem consumido no Facebook ou nos websites? Aonde você tem entrado? Muitos homens e muitas mulheres que passaram por feridas emocionais e procuram a pornografia, procuram, por exemplo, acesso a pessoas, por exemplo, pelo Instagram ou pelo OnlyFans, aonde eles vão trocar a experiência de mostrar o seu corpo, já que as pessoas não se veem naquele momento, muitas, e entram num declínio espiritual muito grande, porque naquele momento a traça começa a corroer. É naquele momento que a traça começa a correr. Qual que é a sua traça, irmão? Porque a traça, ela está escondida. E nós precisamos entender, o pecado, ele é muito sério, irmão, mas quando nós tentamos esconder o pecado, ele se torna mais sério ainda. E por isso o Tiago fala na sua carta, capítulo 5, versículo 16, procure os presbíteros, confessem os seus pecados e ele orará por vocês e vocês serão curados. Não tem como, irmão, você tem que procurar uma pessoa, não tem como, irmã, eu tenho que procurar uma pessoa de maturidade espiritual, presbíteros, e colocar a nossa fé em ação. É nesse momento. Não dá para fazer da sua forma, não dá para fazer da mesma forma, porque senão a traça vai continuar corroendo. E entender isso traz para nós justamente a severidade das palavras que Davi fala nesse salmo. Não tem interesse, odeio os atos de quem se afasta da sua lei, e não me ajuntarei a eles. Você tem se ajuntado? Ou você tem se ajuntado a essas pessoas, ou você tem procurado pessoas que podem simplesmente ter um toque curador de Deus? Porque não adianta Deus mostrar em sonho que o diabo está te sufocando
a sua boca para você não falar com a pessoa se você não pedir a Deus na sua oração coragem para falar. Irmãos, no meu deserto, a pessoa que eu mais orei foi por mim mesmo, justamente para me ter coragem de fazer o certo pelo certo. O certo pelo certo. Porque em Salmos, capítulo 4, no versículo 8, eu quero ler com vocês. Diz o seguinte, a palavra de Deus: quando vou dormir, meu coração está em perfeita paz e tenho um sono tranquilo porque o Senhor me dá a mais perfeita segurança. Só pode vir dele o cuidado, não pode vir de nós mesmos. Nós temos que colocar no lugar de recepção. E a obediência, guardar os mandamentos para que o Senhor venha nos amar, fala justamente de obedecer até a questão da confissão dos pecados. Quem esconde o seu pecado não prospera. E muitas vezes nós escondemos por causa daquilo. Não tenha medo, pequena remanda. Ou seja, não tenha medo quer dizer não deixe o medo te dominar. E do que nós temos medo? Nós temos medo de ser exposto, ficamos com vergonha de falar com as pessoas justamente sobre essa situação e caímos na paralisia do sono, da indolência. E voltamos a praticar os mesmos atos que praticamos no nosso coração. Por isso o Senhor Jesus termina, e eu quero partir por final, ele fala: aonde esse seu tesouro estiver, ali também está o seu coração. Ele está falando do nosso altar, irmão. Do lugar, é o lugar da nossa mente, dos nossos pensamentos. As redes sociais são boas, irmãos. Sabe, é uma ferramenta, eu sei, mas se nós não estivermos preparados, como o rei Herodes, para ver uma dança da sua filha Herodias, nós vamos entregar João Batista justamente na bandeja, servir João Batista, servir os profetas na bandeja, e vamos começar a atacá-los. Por quê? Porque, irmão, se eu não estiver preparado para a pista de dança, eu não devo nem frequentar a dança. Então, por exemplo, irmãos que têm com dificuldade de pornografia, irmão, tem que cortar, tem que bloquear os sites, tem que tirar o computador de dentro do quarto. A mesma internet que une, ela também separa. Sabe, a mesma internet que une também separa. É o pai e a mãe na sala que não sabe que a filha está dentro do quarto, mostrando o seu corpo para outros. É o filho que está no notebook na cozinha, a sua filha no iPhone na sala. E então segue o mundo e cada vez mais separando. A mesma internet que une, porque ela une eu ao meu filho, por exemplo. Eu ligo para ele porque ele mora longe de mim. Eu dei um telefone para ele com esse propósito. Então, está justamente em nós. Onde o nosso coração está? Está nas coisas do céu? Ou está nas coisas aqui da terra? Porque o nosso coração, meu irmão, é o altar do Senhor. E eu quero terminar aqui porque a palavra fala em Mateus capítulo 22, versículo 37, que Jesus fala: ame o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma. O coração é o entendimento é os pensamentos, e a alma é os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos talvez não estejam alinhados, e os nossos pensamentos, porque a fonte aonde nós temos buscados está no lugar errado. Agora, para compreender isso e terminar, Mateus capítulo 5, versículo 8 também fala: olha, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Você tem vontade de ver a bondade do Senhor na sua vida? Você tem vontade de ver o próprio Senhor Jesus de frente? Então ande pelo caminho estreito, irmão, porque é nesse lugar aonde nós vamos encontrar o amado da nossa alma. Gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos para breve meditação. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.